Tudo jóia, pessoal? Hoje nós vamos iniciar uma unidade nova do nosso livro, ok? Que é a unidade de número 8, Sol, Terra e Lua. E nós vamos começar falando lá no tema 1, da página 194. E no decorrer da aula, eu vou dizer quais são as atividades que você vai fazer lá no seu caderno. Então, você fica bem atento, que eu vou dizer, olha, agora pergunta número 1. Vou falar que você vai poder anotar no seu caderno e fazer. Lembrando que a partir de agora, né, isso vai estar lá nas instruções no grupo de WhatsApp e na plataforma, vão instalar as instruções de como enviar essa atividade para o e-mail, ok? Muito bem. Tema 1, unidade 8, rotação e translação da Terra. Nessa aula eu quero falar de rotação, de translação e de ano bissexto. E aí na próxima aula a gente fala das estações do ano, que o livro vai falar também nesse tema 1. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Esse movimento que a Terra faz em torno de si mesma leva exatamente 24 horas. Ou seja, leva um dia para que a Terra dê uma volta ao redor de si mesma. É por isso que a gente tem aproximadamente, e isto vai depender da posição do país no planeta, mas a gente tem aproximadamente 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Por quê? Porque quando a Terra está virada de costas para o Sol, por exemplo, quando o Brasil está virado de costas para o Sol e é dia lá na Ásia, aqui é noite. Porque o Sol está nas nossas costas, nós não estamos, a Terra inteira está bloqueando o Sol da gente. Então, para a gente é noite. Quando o giro continua e aí nós voltamos a ficar de frente para o Sol, aí é dia. E por que esse horário do meio-dia costuma ser tão quente? Porque mais ou menos meio-dia nós estamos exatamente de cara, de frente para o Sol. Por isso que o calor, né, e a luz são mais intensas nesse horário. Tanto que é recomendado você pegar Sol antes das 9 da manhã, porque nós estamos indo ainda na direção do Sol, ele não está em cima da gente. E depois das 4, porque ele já tá indo embora dele, ele está ficando aqui, a gente já está indo embora, girando, e aí ele é menos intenso. Entendeu? Nesse ponto aí, nós já vamos colocar duas perguntas para você responder. Anota no seu caderno a pergunta número 1, que você tem que copiar e responder. A pergunta número 1 é: explique o que é o movimento de rotação da Terra e quanto tempo ele leva. Vou repetir. Pergunta número 1, que deve ser copiada e respondida no caderno. Pergunta número 1. Explique o que é o movimento de rotação da Terra e quanto tempo ele leva. Vou repetir a terceira vez. Questão número 1. Explique o que é o movimento de rotação da Terra e quanto tempo ele leva. Pergunta de número 2. A de número 2 você vai escrever assim: explique por que antes das 9 e depois das 4 a radiação solar é menos intensa. Pergunta número 2. Explique por que antes das 9 e depois das 4 a radiação solar é menos intensa. Essas são as duas primeiras perguntas que você vai colocar no seu caderno para a atividade de hoje. Depois nós vamos falar então agora do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra e os outros planetas fazem ao redor do Sol. Existem 8 planetas, cuja Terra é um deles, que giram ao redor do Sol. Então, o movimento da Terra ao redor do Sol é chamado translação. Quanto tempo leva para que a Terra gire ao redor do Sol?
Para que a Terra dê uma volta completa ao redor do Sol, são gastos 365 dias e 6 horas. Agora faça as contas comigo. Digamos que esse ano, tá? Nem sei que sequência de ano é esse de 2020, mas digamos que esse ano a Terra gastou 365 dias e 6 horas. Você vai concordar comigo que gastou 365 dias e sobrou 6 horas. Então guarda essas 6 horas aí. Aí ano que vem, 365 dias e 6 horas de novo. Então agora as 6 do ano que vem com as 6 desse ano, 12. Daqui 3 anos, 365 dias e 6 horas de novo. 6 com 6 com 6, 18. No quarto ano em seguida, certo? Que seria 2020, 2021, 2022, 2023. No quarto ano, não seriam 365 dias e 6 horas? Só que eu já tenho até lá acumulado 6 horas desse ano, 6 horas do ano que vem e 6 horas do outro ano, são 18. Então, no quarto ano seguido, em vez de ter 365 dias e 6 horas, eu vou ter 366 dias. Por quê? Porque vão ser 6, 6, 6, 6, 24. Então, eu vou ter 366 dias. Por quê? Acumulou 4 anos, 6 horas a mais, 4 vezes 6, 24, que dá um dia a mais. Então, dá 366 dias. Esse quarto ano, que dá 366 dias, é chamado de ano bissexto, porque ele tem um dia a mais. Entendeu? É um ano que tem um dia a mais. Ele tem o sexto dia, em vez de 365, 366. Ele tem um sexto dia a mais. Então, é 366 dias. Esse é o ano bissexto, certo? Agora nós vamos para as perguntas 3 e 4 que você vai fazer no caderno. Já foi dada a 1 e 2. Pergunta 3. Explique o que é a translação e quanto tempo ela leva. Explique o que é a translação e quanto tempo ela leva. Essa é a questão 3. Explique o que é a translação e quanto tempo ela leva. E a questão 4, que você vai copiar no seu caderno e responder, explique por que ocorre o ano bissexto. Questão 4, explique por que ocorre o ano bissexto. São essas 4 questõezinhas que você vai responder no caderno, vai fotografar e vai enviar pelo e-mail, não para o WhatsApp, pelo e-mail que eu vou postar junto com a referência desse vídeo no grupo hoje, certo? Essa postagem, esse envio dessas fotos por e-mail é dado um prazo de 24 horas, quase 24 horas, né? É até amanhã à tarde. Até amanhã à tarde você tem para mandar, e qualquer dificuldade é só mandar mensagem para a gente, tá? Durante o nosso período de atendimento, que está lá no grupo. E boa sorte com sua tarefa. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande abraço para vocês. Até amanhã.